Olá, eu me chamo Fernanda Milena e eu vou iniciar agora uma apresentação do meu projeto de iniciação científica intitulado como Guia de Identificação para as espécies de Lecidácea e Myristicácea de Tefé, Amazonas, depositadas no herbário virtual Reflora. O meu orientador é o professor Dr. Guilherme de Queiroz Freire. Para começar, vou então falar um pouco das características de Lecidácea, que é considerada uma família importante ecologicamente, pois habita ambiente de terra firme. Segundo Mori, 1990, é também, por isso, indicadores de florestas de terras baixas preservadas ou pouco perturbadas. A maioria das espécies de Lecidáceas, elas ocorrem em grande porte, por habitar em ambiente de terra firme, e por isso, por exemplo, de Berthollet, elas podem alcançar até 60 metros de altura. No Brasil, ocorrem cerca de 10 gêneros e 120 espécies, que ocorrem principalmente na floresta amazônica. Segundo Tistes de Colaboradores de 2013, o gênero que mais aparece nas coletas é o gênero Esquivelera. Aqui a gente vê ainda os outros gêneros que ocorrem no Brasil e, por último, o gênero Grias, que não é um gênero natural, não é um gênero nativo, e sim um gênero que foi introduzido. As características de Lecidáceas são a presença de folhas alternas, simples, a margem elas são inteiras ou serreadas, elas não vão apresentar estípulas, as estípulas são raras na família, e nas imagens a gente pode observar um pouco das características vegetativas e também das características reprodutivas da família, Aqui em amarelo a gente vê um botão floral de Berthollet excelsa, em que a gente pode ver que tem uma lígula, que ela fica fechada, que cobre os estames. Essa lígula, ela fica cobrindo os estames que estão dentro da flor, sendo possível apenas besouros que vão conseguir polinizar. Em branco é a flor de Gustavia, que é uma flor que também tem numerosos estames, mas eles estão mais fechadinhos. Tem também um exemplo do fruto, do fruto de Berthollet excelsa, que é um fruto bastante apreciado na culinária. E aqui ao lado a gente tem um exemplo da morfologia e das inflorescências de Berthollet. Para falar agora das Myristicáceas, elas também ocorrem no Brasil inteiro, cerca de 5 gêneros e 60 espécies. A grande maioria dessas espécies também vão ser encontradas na região amazônica. O gênero Virola, ele é o gênero que apresenta uma maior distribuição, segundo o Rodrigues, de 1989, porque é um gênero que é bastante comum na região amazônica. Aqui também tem os outros gêneros que a gente pode encontrar no Brasil inteiro. E por último, o gênero Myristica, que é o gênero da noz moscarda, que é um gênero que foi introduzido, não é um gênero que é nativo. As Myristicáceas, elas são geralmente árvores, mas também podem ter o hábito arbustivo. E geralmente elas vão apresentar uma resina avermelhada, um exudato que vai exalar da casca quando ela é cortada. A maioria das espécies vão apresentar essa resina. No entanto, apenas uma espécie da família Myristicácea não vai conter essa resina avermelhada, e sim vai conter uma resina transparente, que é a espécie Osteophyllum platyferum. As folhas de Myristicácea, elas também são alternas, são dísticas e são simples. A margem vai ser inteira e também não vão possuir estípulas. Nas imagens a gente pode observar o fruto de Myristicácea, é um fruto carnoso, a periderme vermelha, que vai ser bastante utilizada para vários usos. E embaixo a inflorescência, Ao contrário das Lecidáceas, as Myristicáceas, elas têm as flores menos vistosas, São bem simples e pequenas. Um exemplo da espécie da família de Myristicáceas que é bastante apreciada é o cuba, que é a Virola surinamensis, que é considerada uma gordura de boa qualidade, que é utilizada em diversos ramos, desde utilizada a árvore da casca para a casca e a madeira em si de virola,
utilizada em fontes para extrativismo e economicamente é importante para a produção de madeiras, de compensados, de móveis. É muito utilizado a madeira de virola. E também fruto, né, ele é utilizado para a produção de cosméticos e demais usos. A noz moscada, que eu já disse, faz parte que é a espécie de Myristica fragrans, que é também uma espécie conhecida mundialmente devido à sua importância econômica e uso na indústria alimentícia. A identificação botânica na Amazônia e sua importância. Na Amazônia, nós sabemos que existe uma grande diversidade de espécies de plantas, muitas delas ainda pouco conhecidas, pouco descobertas e identificadas. E no nosso estudo, nós procuramos então conhecer e analisar as espécies que estavam tanto em plataformas digitais quanto em literatura em coleções científicas. Então, a gente consultou um deles, a maioria dos nossos estudos foram baseados no Flora da Reserva Duque, que também tem bastante espécies, também no Manual de Árvore de Várzea, no Flora Brasiliensis, que é uma plataforma digital onde você pode comparar as espécies, né? A gente pode pegar uma espécie que é daqui de Tefé, uma S-cata daqui de Tefé, comparar a característica morfológica dela com outra espécie que está em outro país, ou para ver se existe essa similaridade. E ao lado é uma S-cata de Myristicácea. Na Amazônia brasileira, os principais tratamentos taxonômicos para a Leucidácea foram feitos por Prince e Mori, em 1990 e 79, Martha Scudley, 2012, e a Zambuja. E para a Myristicácea, os principais estudos, né, foram feitos por Rodrigues na década de 80 e 90. A maioria desses estudos eles são baseados principalmente nas espécies que têm maior importância econômica, valor e ecológicos, como, por exemplo, Bertholletia e Virola. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho foi, então, criar uma chave de identificação e um guia de identificação das espécies das famílias botânicas Leucidácea e Myristicácea registradas para Tefé, Amazonas, disponíveis no herbário virtual Reflora. A nossa área de estudo foi Tefé, que fica no Médio Solimões. A segunda classificação de Veloso é caracterizada por uma floresta umbrófila densa, que possui um clima tropical úmido com estações secas, segundo a classificação de Aires 95. As estações secas ocorrem menos chuvosas, né? Ocorrem em cerca de junho a dezembro, e as estações de maiores períodos de chuva ocorrem de janeiro a maio, de acordo com Aleixo e Silva Neto, 2015. Para a construção e início da elaboração da nossa chave, inicialmente nós consultamos a plataforma do herbário virtual Reflora para verificar quais espécies existiam no banco de dados deles aqui em Tefé, né? Quantas espécies eram registradas aqui para Tefé no banco de dados do Reflora. Então, nós colocamos a família e a localidade ou município. A partir dessa consulta, nós tivemos um banco de dados, né, de espécies, e a partir desse banco de dados, nós começamos a construir uma planilha onde pudesse caracterizar as espécies que ocorriam aqui. Então, nós utilizamos o início da pesquisa bibliográfica acerca de todas as espécies que ocorrem aqui em Tefé, tanto de hábitos gerais, como de ritidoma, como de folha, né? Aspectos que são importantes para identificar as espécies, mas no seu aspecto vegetativo e não reprodutivo. E após a construção dessa planilha, né, completa, a gente começou a fazer a chave de identificação em si. Essa chave ela se deu por meio de passos dicotômicos, né? As características vegetativas e facilmente delimitadas foram utilizadas preferencialmente, como por exemplo de folha, de ápice, de base, né? Que são características que dá para analisar tanto em campo quanto em escatas digitais. Nós analisamos também como forma de complementar essas características
menos visíveis ou menos nítidas, que são tricomas, retidoma, lenticelas, também casca externa. E foram selecionadas, então, de acordo com o banco de dados do Reflora, 28 espécies. Essas 28 espécies foram 11 de Lecidácea e 17 de Myristicácea, onde a gente pode ver na tabela ao lado. A partir de algumas pesquisas e estudos a partir da família Lecidácea, nós verificamos que o banco de dados do Reflora não constava a espécie Esquivelera coriácea, que foi considerada uma espécie predominante na floresta amazônica. No entanto, não estava no banco de dados do Reflora. Isso podemos considerar que deva ser ainda não foi atualizado, né? Então, nenhum determinador ou coletor adicionou a espécie para ter fé lá no banco de dados. Dessa forma, nós decidimos acrescentar a espécie, totalizando um total de 29 espécies para fazer a chave de identificação. Como que se iniciou essa chave de identificação? A chave de Lecidácea, ela foi construída e resultou em 18 passos, descritos em caracteres morfológicos vegetativos. Essas características morfológicas vegetativas, elas foram construídas, né, nesses passos dicotômicos, e aqui ao lado a gente pode observar que logo no primeiro passo, né, no passo 1, a gente delimitou a espécie Bertholletia excelsa, porque ela tem um formato de ápice diferente da maioria das outras espécies de Lecidácea. As espécies de Lecidácea, geralmente, elas têm um ápice acuminado, e Bertholletia excelsa, ela tem um ápice mais arredondado ou levemente cuspidado. Então, essa foi uma característica que determinou para que a Bertholletia excelsa já ficasse no primeiro passo da chave. Assim como as outras espécies que estão listadas aqui à esquerda, assim como Bertholletia, elas foram as espécies que ficaram apenas com um caminho na chave, ou seja, elas não se repetiram ao longo da chave, elas tiveram uma característica e essa característica foi determinante para diferenciar uma das outras. No entanto, algumas espécies elas precisaram ser repetidas ao longo da chave, como por exemplo Ovalifolia e Chartácea, onde a coloração da casca interna foi utilizada para separar elas, ou seja, saiu das características importantes de diferenciação para características que seriam utilizadas de forma secundária, que são a casca, retidoma e lenticela. Assim como Esquivelera coriácea e Pavifolia, que possui uma variação entre a base e o formato do limbo. Essas espécies elas possuem uma grande variação na sua base, elas não têm só um tipo de formato na sua base foliar. E quando foi utilizado para diferenciar essas espécies, a gente teve essa dificuldade, né? Porque foi necessário repetir essas espécies ao longo da chave, ao longo de vários caminhos. Como, por exemplo, aqui no exemplo, né? Ela seguiu vários passos, mas ela teve que se dividir em outros, porque em algum momento outras espécies também tinham o formato do limbo oblongo e o formato elíptico ou oboval, então ela teve que se repetir ao longo da chave. A chave de identificação de Lecidácea, dessa forma, ela pode ser considerada fácil de ser usada. Por quê? Principalmente que as características de Lecidácea, elas foram mais facilmente construídas. Nós não tivemos tantas dificuldades quando comparada com Myristicácea, que eu já vou falar. A chave de Myristicácea, ela teve 26 passos ao total, né? Esses passos baseados em caracteres morfológicos. As espécies que foram facilmente delimitadas foram Virola do Key e Flexuosa, principalmente porque essas apresentam a base foliar de forma cordada, e também o comprimento e largura são mais estreitos. A largura, na verdade, são mais estreitas, ou seja, é uma característica da folha que ela
diferencia logo de cara das espécies de Myristicácea. Então, por isso que a gente colocou elas aqui nos primeiros passos da chave. As espécies de Virola duqueyi e Virola flexuosa elas foram separadas logo no início da chave, como a gente pode ver aqui. Flexuosa ela tem a base mais cordada, assim como Virola duqueyi, então não foi exatamente essa característica que a gente utilizou. Foi a venação. As espécies de Myristicácea que foram primeiramente delimitadas, né, foram Virola duqueyi e flexuosa, porque no primeiro passo da chave de Myristicácea, a gente utilizou a base foliar como um critério de separação de grupos. Então, logo no primeiro passo, a gente separou as folhas, as espécies que tinham a base foliar cordada ou subcordada. E essas duas, Virola duqueyi e flexuosa, são as que apresentam essa característica. Aqui foram definidas logo no segundo e no terceiro passo. No entanto, teve também espécies que foram difíceis de delimitar logo de cara na chave, como, por exemplo, as espécies de Erianthera e Virola pavonis, que se repetiram mais vezes ao longo da chave, fazendo com que a chave tivesse mais passos a serem corridos. No caso da Erianthera, Duke, em 1999, já disse que citou que as diferenças vegetativas de Eriantheras são fracas e inconsistentes, sendo possível distingui-las apenas por características reprodutíveis. Então, as espécies de Eriantheras são consideradas difíceis de identificar, porque elas têm características muito próximas. Como na imagem, a gente pode ver a parte da chave em que a gente teve que separar Erianthera paraensis de Erianthera ullei, que são espécies que têm bastante características em comuns, como estão circuladas em vermelho. Todas essas características são comuns entre as duas espécies, então foi um pouco difícil de separar elas só por características vegetativas. Virola pavonis também foi a espécie de Myristicácea que teve muitos passos, que teve que se repetir várias vezes. Em cerca de 5 caminhos, ela teve que se repetir ao longo da chave, porque ela não tinha uma característica exata para se separar logo em um passo. Ela tinha muitas variações, como, por exemplo, o formato do limbo, que ele variava de elíptico ou a oblongo, o formato da base, agudo, a obtusa. Então, isso fez com que ela aparecesse várias vezes durante a chave. E, dessa forma, a distinção das espécies de Myristicácea ela foi considerada menos simples, E em diversos passos é necessário conhecer aspectos de ritidoma e da casca interna. Isso seria, então, um possível problema para quando o identificador ele fosse passar a chave em escatas reais, Sem ser digitalizadas, porque isso seria, então, um problema para quando fossem identificadas espécies de escatas digitais, porque nem sempre essas informações de ritidoma e de casca interna elas estão disponíveis na ficha. Então, essas características elas seriam mais difíceis de serem seguidas durante a chave de Myristicácea. Assim como o Duque disse, de Eriantheras, as características mais úteis são as de reprodutivas. Por fim, o nosso guia de identificação de Lecidácea, que foi construída com base nas espécies de Lecidácea. Por fim, o guia de identificação das duas famílias ele também foi construído com base nas chaves de identificação de Lecidácea e de Myristicácea. Os guias eles foram também acrescentadas informações referentes a aspectos reprodutivos, de flor, de fruto, de época de frutificação
Então, quando possível, quando consultado, a gente colocou essas características para melhor complementar a informação sobre as espécies. As características, então, de Leucidácea e de Mysticáceas, elas podem ser utilizadas, né, principalmente em campo, porque as características mais utilizadas, tanto de Leucidácea, tanto de Mysticácea, para definir algumas espécies, foram de casca, de ritidoma e de lenticelas. Não que isso prejudique a identificação com as cicatas digitalizadas, mas essa seria um possível problema, porque nem sempre as cicatas elas vão ter as informações completas daquela planta. Então, podemos dizer que o material elaborado é passível de uso e deve auxiliar na identificação dessas espécies dessas duas famílias para a região de Tefé. Essas, então, são as minhas referências bibliográficas utilizadas na apresentação. E muito obrigada a todos pela atenção.